Você tem uma peça para fazer e o tecido não dá e você não faz ideia do que fazer? Então assiste esse vídeo que eu vou te dar uma dica que você vai adorar. Amora linda da minha vida, quem é que já não teve esse problema na hora de fazer uma peça de cartonagem que o tecido não dá? Por vários motivos. Ou porque você tem um pedaço pequeno, ou porque o tecido tem um desenho e você não sabe como você reaproveitar, não faz ideia do que fazer e o seu acabamento, isso pode comprometer muito com o acabamento da sua peça. Então vamos lá que eu vou te mostrar uma dica agora, ó, preciosa que você vai adorar. Produção, troca a câmera. Meninas lindas, amoras lindas da minha vida. Olha só, isso aqui que vocês estão vendo é a aba de uma caixa. Então eu vou fechar aqui só pra vocês verem, ó. Ela fecha assim, tá vendo? É uma caixa bem grande. É a mesma caixa que eu ensinei vocês a tirar a cola, ó. Já desapareceu o risco da cola daqui, ó, tá vendo? Então é pra provar que realmente funciona. Olha só como essa caixa é grande. Qual era o meu problema? O meu problema era que o tecido chevron só tinha esse pedaço na loja. E eu tinha que me virar, porque é uma caixa de recordação para bebê, então todo o tecido vai ser em 2 tons de cinza e o rosa de poá. E aí, o que eu vou fazer? O que eu fiz? A primeira coisa que eu fiz foi escolher qual era, até onde eu queria que fosse o tecido na parte de cima da caixa. Então, olha só. Aqui é a parte de cima. Eu fiz um risco para mim saber qual que era, até onde eu queria que fosse o tecido. Por quê? Porque aqui, na junção entre os dois tecidos, eu vou pôr uma fita, que é o mesmo tom do poá, e vai fazer uma composição, olha, depois de pronta, olha só, vai ficar linda, né? Eu vou colar aqui pra vocês verem como ela cola perfeitinho, pra parecer que é uma continuação do tecido. Depois que eu fiz essa marcação, eu coloquei o pedaço do tecido que eu tinha, que era exatamente esse aqui. Esse tanto de tecido aqui é o que eu tinha, porque se eu virasse ao contrário, o chevron ia ficar na outra posição, ia ficar horrível. Aí o que aconteceu? Eu fiz um risco aqui, aonde eu queria o tecido, coloquei o meu chevron, vi o tanto de tecido que ia dar e fiz um outro risco aqui. Na hora de fazer a colagem, você vai começar sempre por uma das extremidades. Então, o que eu fiz? Eu comecei por essa aqui, que é a tampa, que é a minha parte principal. Depois eu colei o chevron. Depois eu colei o tecido de complemento. Essa peça, ela é muito clara, então uma outra dica que eu dou pra vocês é, sempre forre com a sulfite branca antes. Então, o que eu fiz? Eu tinha forrado toda a peça, fiz as marcações, olha, eu fiz até aqui também. Fiz as marcações e, ó, acabamento em todos os lados, tá vendo? Ó, minha peça tá pronta. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou colar uma fita aqui e vou colar uma outra fita aqui. Quando você olha, depois que tá tudo colado, você pensa que é um tecido só e que isso aqui é um detalhe. Uma outra dica... Qual é? Se você não marcar, você vai fazer errado. Não tem como. Eu, com 25 anos de experiência, faço errado se eu não marcar. Então, eu vou marcar aqui para vocês verem como eu faço e como eu colo. Porque uma outra coisa principal é, essa fita é de cetim e fita de cetim mancha. Como é que a gente vai fazer para não manchar? Então, aqui, ó, mesmo com o risco inicial, eu vou fazer um outro risco com a medida da fita. Outra coisa importante, nessas horas você não pode fazer sobreposição de tecido. Então aqui, ó, dá pra vocês observarem bem, ó, o tecido, deixa eu pôr bem pertinho, ó. O tecido não está um sobre o outro, porque na hora que eu pôr a fita, isso vai aparecer. Eles têm que chegar próximos um do outro. Você pode até deixar assim, ó, um espacinho, igual eu tô fazendo aqui na minha mão, tá vendo, ó? Você pode até deixar um espacinho, mas não pode sobrepor. Combinado? Então, vamos lá. Qual é a medida que eu deixei aqui? Olha, eu deixei 23 centímetros. Ó. E meio. 24 centímetros. Eu vou diminuir um pouquinho. Eu vou deixar com 23,5.
Por quê? Porque eu vou fazer a marcação para colocar a minha fita. Esse é um outro segredo para esconder essa marcação. Eu não posso colocar a fita aqui, ó, porque vai aparecer. Eu tenho que pôr a fita no meio das duas junções, entendeu? Então, por isso que eu fiz a marcação um pouquinho abaixo do tecido. Aí, na hora que eu vier passar a cola para colocar a fita, ele vai ficar bem em cima e é esse o grande segredo para a peça aparecer, que é uma continuidade. Então, vamos lá? Outra coisa, para colar, fita de cetim e não manchar, tem que ser cola pano. Isso é muito importante, porque a cola pano não vai deixar o seu tecido manchar. Então, vamos lá. Aqui é só passar cola, então a gente pode correr um pouquinho o vídeo para não ficar chato, né? Uma outra coisa para não manchar, você tem que vir sempre com a cola, ó, da linha que você fez pra cá, tá vendo? Sempre da linha pra dentro, que é onde você vai ficar com a sua fita, tá? E não pode ser um montão de cola assim. Sempre deixa menos cola na ponta do seu pincel, porque isso também vai evitar que manche. Agora, vamos colar a fita. Para ela ficar bem retinha, o que que você vai fazer? Você vai pôr numa ponta, segurar, aí você vem na outra ponta, ó, ela já fica reta, tá? Não vai tentando colar assim, ó, cola um pedaço, cola outro pedaço, cola outro pedaço, porque ela fica torta. Aí não vai ficar parecendo que é um tecido, que é uma coisa só. Ela vai ficar toda torta e toda manchada. Então, sempre cola de uma vez só. Aí, virando, vou dar o acabamento aqui. Uma outra coisa que eu faço é o quê? A maioria das vezes eu vou colar esses acabamentos e depois eu ainda vou colocar as ferragens. Então, eu sempre ponho uma fita crepe para fita não sair do lugar. Isso é muito importante, tá vendo? Porque senão essa fita pode sair do lugar. Agora eu vou repetir a mesma coisa na outra ponta e vou lá. Parecia que ia ser uma caixa toda despedaçada, sem utilizar o tecido no jeitinho certo. Mas agora, olha só, faz toda a diferença. E aí, para dar acabamento nessa parte de cima, eu vou pôr um lacinho Chanel, que vai dar um charme. E na parte de baixo, vai ficar só a fita fazendo a divisória. Vou fazer também para vocês darem uma olhada. Prontinho, amoras lindas, olha isso, só você olhando assim você já vê que agora é uma caixa, é um tecido inteiriço, você jura de pé junto que é uma coisa juntinha, que é tudo grudado, mas não, olha só, e depois de pronta, olha como ela vai ficar, aqui embaixo fica só como um detalhe, eu realmente não quis casar, tá, porque eu queria que aparecesse, opa, que tá ao contrário, eu queria que aparecesse mais a parte rosa em cima, tá? E eu não quis casar justamente para aparecer mais, tá vendo? Ó, a fita tá aqui. Depois que eu colar o acabamento e fizer toda a caixa, eu vou pôr a fitinha de cetim. E aí, uma coisa que eu não tinha o tecido, que eu não ia conseguir usar, agora eu consigo usar e consigo fazer utilizar o tecido que eu queria. Imenso beijo, espero que vocês tenham gostado. Nos sigam em todos os lugares, que tem muita dica bacana pra vocês. Imenso beijo, amoras. Tchau.